Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 16 de dezembro de 2004, uma quinta-feira, e Deus vai falar conosco lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, tema da nossa mensagem para esta manhã, tema é armadura. Tema, armadura, e o texto Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui, em nome de Jesus. Amado de Deus, nessa manhã, o nosso Senhor, Ele quer trazer ao nosso coração uma palavra que nos exorta a que nós venhamos a tomar posse de uma armadura que ela é invisível, uma armadura espiritual, uma armadura que você não vê, mas que ela está à sua disposição. E essa armadura, ela só pode ser tomada ou vestida, ou mesmo ser um equipamento de uma pessoa que é salva, que é lavada, que é remida pelo sangue e no sangue de Jesus. E nessa manhã, Deus quer que você tenha essa armadura para você prevalecer na sua adversidade. Essa armadura, ela simboliza tudo aquilo que você precisa para vencer nesta vida, tudo aquilo que você precisa para caminhar. Aí muitos dirão, mas nós somos já vencedores, amém, mas você precisa tomar posse da sua bênção. Se Deus te dá uma terra prometida, Ele te dá a terra, mas quem vai possuir a terra é você. Não adianta você esperar que tudo caia do céu, meu irmão, porque não vai cair não. Tudo que vai cair do céu já caiu, que é a bênção de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Mas a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória cristã, ela vai ser recheada de inimigos, de guerras, de lutas, de batalhas e pelejas espirituais. E para que isso seja um ponto referente à sua vida, Deus criou a própria armadura. Ele criou uma armadura que é dita armadura de Deus, para que o cristão, para que você e eu, nós venhamos a possuir um revestimento, uma roupa especial, uma couraça, né? Uma roupa de guerra. Enfim, Deus, Ele providenciou para os crentes uma armadura espiritual. E nesta manhã nós queremos trazer essa palavra, porque o título da nossa mensagem é o seguinte: a armadura invisível do crente. A armadura invisível do crente. Porque você tem uma armadura, mas esta armadura é invisível. Esta armadura, ela não é vista a olho nu, mas ela é vista pela sua fé. Ela é vista pela sua fé profunda na palavra de Deus. E veja que Paulo diz: nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quer dizer, Satanás vai armar ciladas contra você. Você é salvo, você é nascido de novo, você é um filho de Deus, mas saiba, o inimigo, ele vai armar ciladas para atrapalhar a sua vida. Ele vai tentar derrubar você em momentos específicos. Por quê? Porque Deus, Ele é o teu Pai, e Satanás não gosta de Deus. Satanás não gosta do Filho de Deus, e Satanás não gosta de você também. Por isso que Paulo disse aqui no versículo 12, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Veja, aonde? Nos lugares celestiais. Então a luta não é uma luta contra a carne.
Você não luta contra o seu marido, contra o seu filho, contra a sua esposa, contra um familiar. Quando você luta, meu irmão, você luta contra uma obra maligna. Você luta contra uma força espiritual. Mas nesta manhã, Deus quer que você venha prevalecer. Deus quer você firme. Deus quer você lutando, empunhando a espada. Deus quer você vestindo a armadura, porque nesta hora, Deus não quer você cabisbaixo nem derrotado. Deus não quer você perdendo, mas Deus nesta hora quer você vestindo a armadura. Deus quer que você venha ter a armadura invisível de Deus na sua própria vida, e esta armadura vem para você nessa manhã. Esta armadura que não é armadura física, mas é uma armadura espiritual, para que você venha e possa triunfar nesta hora, porque Paulo disse aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nessa manhã, amado de Deus, revista-se, vista a couraça da justiça, que é a palavra de Deus. Mas nós verificamos aqui alguns motivos para você vestir essa couraça, porque você nesse momento que está aqui, ouvindo essa palavra, diz: mas como essa armadura invisível? Essa armadura, ela é uma armadura especial. Veja que no versículo de número 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura, de toda, meu irmão, não é só um pedaço, não é toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é hoje. Você está atravessando um dia mau, pois saiba que não há outra saída. Você não pode correr, não pode recuar. A única forma de você ultrapassar esse dia mau é você vestindo a armadura que Deus tem para você, para que você possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme nessa manhã. Você não está firme, eu sei que você não está firme. Ligaram para você, falaram uma besteira para você e você está derretendo. Acabou a sua força porque ligaram e falaram uma coisa que não deve para você, não é? Mas saiba, Deus está dizendo: olha, isso não é nada. Isso não é nada, porque nesse momento eu te dou uma armadura. Neste momento eu te dou uma armadura, querido. Mas saiba de uma coisa: a primeira peça dessa armadura está no versículo 14. É a primeira forma de resistência. Veja que nós devemos estar firmes, meu irmão. Firme significa inabalável. Firme significa imóvel. Você não deve amolecer nem fraquejar nessa manhã, porque aqui no versículo 14 Paulo diz: irmãos, estai, pois, firmes nesta manhã. Não amoleça o seu corpo. Mas eu estou passando uma grande dificuldade. Pastor, tu não está sabendo de nada. Essa situação que eu estou vivendo é acima do que eu posso suportar. Mas a Bíblia diz, irmão, que não vem sobre você tentação senão humana, mas fiel é Deus, que junto com a tentação te dará o escape. Quer dizer, essa tribulação não é maior do que você pode suportar. Ainda que você pense que ela é muito grande, mas nesta manhã Deus é maior do que a sua tribulação. Deus, Ele é maior do que a sua crise. E nessa hora Deus está falando ao seu coração: persevere, caminhe, ande nessa manhã na firmeza, na virtude do Espírito Santo de Deus, porque Paulo disse aqui em Efésios: irmãos, estai, pois, firmes. Quer dizer, um soldado não vai para a guerra se não tiver firme, um soldado não marcha se não tiver de pé. E nessa manhã você lembre-se: você é um soldado de Cristo, alistado para o exército do Senhor. Então, portanto, esteja firme, esteja de pé, porque um soldado firme, ele fica de pé. E lá em 1 Coríntios 15, 5, 8, ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está fazendo muito, acha que não vale nada, mas fique firme nessa manhã, fique de pé, porque o soldado deve ficar firme. Você é um soldado de Cristo? Se você é de Cristo, você não recua, porque Deus não se agrada daquele que retrocede na fé. Você deve, em primeiro lugar, estar firme, muito firme nessa manhã, porque Paulo, ele dava um exemplo de um soldado romano.
Paulo, ele apresentava àquela igreja de Éfeso uma figura de um soldado romano e seu equipamento. E ele traçou um paralelo entre o equipamento de um soldado físico para com o equipamento de um soldado espiritual. Paulo, ele reforçava a fé daquele povo que estava aflito. Ele dizia: veja bem, um soldado de Cristo deve estar firme nessa manhã. Não fique prostrado. Levante-se pela força do Espírito Santo e coloque-se de pé. Mas ele diz: estai, pois, firmes, vírgula, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Veja, irmão, em segundo lugar, cinja os seus lombos com a verdade. Mas o que é cingir os lombos? Cingir os lombos é você revestir a sua pele, meu irmão. Paulo, ele estava dizendo para os crentes de Éfeso: olha, um soldado romano, ele está revestido, ele está coberto. Esse revestimento, vestir os lombos, era uma malha fina que se colocava sobre a pele, para que em cima dessa malha viesse a armadura. Quer dizer que sem essa malha fina, a armadura ia causar danos sérios à pele. Quer dizer que ia causar assaduras, ia descascar a pele. Então, antes de se colocar uma armadura, o soldado colocava uma malha, e essa malha é uma malha fina. E Paulo, ele usa o paralelo do soldado romano para exemplificar que o crente, ele tem que ter os lombos cingidos, mas com o quê? Não com uma malha, mas com a verdade mesmo. Não adianta você estar firme nessa manhã se você não estiver na verdade. Não adianta você tentar ir para a guerra se você não estiver na verdade. E nessa manhã Deus está dizendo: você é um soldado, você quer entrar nessa peleja e quer sair vencedor? Então cinja os seus lombos com a verdade. Porque a Bíblia diz claramente que a verdade é a palavra de Deus. E de repente você diz: por que eu luto e vou perdendo sempre? Porque você não está na verdade? Você não está na verdade? Ué, mas eu pensava que era verdade. Não, meu irmão. Se você está na verdade, se você caminha na verdade, você tem os seus lombos vestidos, cingidos, porque a verdade, saiba, a verdade é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está na tua vida, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer que nesta manhã cinja os teus lombos com a verdade, não a verdade do homem, mas a verdade da palavra de Deus. Porque 1 Coríntios 13:8 a palavra diz que nada, absolutamente nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Soldado de Cristo, armadura invisível, armadura fiel. Você está firme? Coloque a malha da verdade. Mas Paulo diz aqui, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo: e vestida a couraça da justiça. Irmão, veja, você está de pé, visualize isso na sua mente. Você está de pé, colocou a malha da verdade para não dar assadura, e agora você está vestindo a couraça da justiça. É uma proteção para o seu abdômen, é uma proteção para o seu tórax, é uma proteção para os seus pulmões, para o seu coração. Espiritualmente falando, Deus está se referindo à sua profundidade, ao seu espírito. A couraça da justiça é um paralelo com a couraça de um soldado romano. O soldado romano, após colocar a malha, ele colocava a couraça. Você nessa manhã deve colocar a sua couraça também. Porque se você é um soldado, vai para a guerra e precisa vencer, você deve colocar a couraça da justiça, meu irmão. A couraça da justiça protege você. A couraça da justiça protege todo o redor do seu corpo, porque a couraça da justiça é você viver na justiça do Evangelho, é você viver na justiça da palavra de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Quer dizer, nós devemos viver na justiça, porque se você vivendo sendo uma pessoa justa, fazendo justiça, fazendo equidade, regularizando a sua vida para
para com os outros, recebendo as pessoas como é devido, não fazendo distinção nem acepção de pessoas. Nesse exato momento você está vestindo a couraça da justiça, e se você veste a couraça da justiça, você protege a sua própria vida, porque Jesus estará contigo nessa peleja, porque a couraça da justiça é o escudo que está na tua frente, é uma força, é uma fortaleza, como diz o Salmo 46, versículo 1, porque Deus, o nosso Deus, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, portanto, não temeremos mal algum. Aí você diz, mas eu não tenho nada disso, eu sou crente há 20, 30, 40, 100 anos e nunca vesti couraça nenhuma, porque você não sabia, e porque você não tomou as precauções devidas. Você não será derrotado se a cada dia você estiver com a armadura invisível do crente. Mas no versículo 15 vem outra peça muito importante. Diz, e tendo calçado seus pés, veja bem, na preparação do evangelho da paz. Veja, a preparação é símbolo de calçado. Se você vai para a guerra descalço, você machuca o pé, meu irmão. De repente você está furando os seus pés, porque você está firme, está com o lombo cingido, tem a couraça, mas está descalço. Não se preparou com o evangelho, não tem conhecimento da palavra, você tem muita força na unção, mas não sabe nada de Bíblia, não conhece nada, e o inimigo faz uma linha na tua vida. Mas nessa manhã, Deus está dizendo para você, calça o sapato do evangelho, calça esta bota, essa botina do evangelho, meu irmão, porque a botina do evangelho não é somente para proteger não, mas simboliza a tua humildade, as sandálias da humildade do Messias Jesus. Ele está dizendo, olha, se você calça o evangelho, se você tem o sapato da humildade, você tem um sapato poderoso, e esse sapato não somente protege, mas esse sapato esmaga também, porque esse teu sapato esmaga a cabeça da serpente nessa manhã, porque Jesus disse em Lucas 10:19, ele disse, eu dou poder a todos vós para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. E você talvez diga nesse momento, realmente, eu estava com meu pé todo ferido, porque eu queria esmagar a cabeça da serpente descalça, eu queria esmagar o escorpião descalço. Não, meu irmão, descalço você não consegue, mas calçado na palavra de Deus, você esmaga sim a cabeça da serpente, porque você pisa com um chinelo, com uma sandália forte. Não é sandália de dedo, é a sandália de Jesus, que esmagou no passado e você esmaga agora também. Mais um soldado que está firme, um soldado que cingiu os lombos, que tem uma couraça e que está com o pé calçado. Esse soldado também precisa de quê, meu irmão? Precisa de um escudo. Veja no versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Veja, irmão, como a fé é importante. Sem a fé você não levanta, sem a fé você não anda, sem a fé você cai toda hora, fica naquela tristeza e fica chorando e nos cantos e não adianta de nada. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é você crer contra a esperança. Veja que Paulo diz que a fé é um escudo com o qual você apaga todos os dardos inflamados do maligno. O maligno manda uma seta, a tua fé apaga. O maligno manda um outro tiro, você tira com o escudo. Quer dizer que o escudo é o seu meio de proteção, é a sua fé, é a proteção que você tem na sua mão esquerda, porque na sua mão esquerda, com a fé, você tira os dardos. Ele manda um dardo, você tira, mas para isso é você ter fé. Para isso você deve caminhar pela fé a cada dia, não pela sua vista, não pelas adivinhações, não pelas mentiras, não pela feitiçaria mascarada nas igrejas, não, meu irmão. Você deve andar pela sua fé, porque pela sua fé você não vai ter oscilação, pela sua fé você vai ser vencedor nessa manhã, porque ainda que venham muitos e falem uma besteira ou outra no teu ouvido, mas com o escudo da fé você apaga o dardo inflamado do maligno, porque a fé é a certeza
certeza das coisas que se esperam e a plena convicção de fatos que se não veem. Não ande pela sua vista, mas caminhe pela sua fé. Esse escudo poderoso para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas veja, nós temos uma peça importante a seguir: o capacete da salvação, outro instrumento que o crente anda deixando de lado. Com o capacete da salvação, você tem proteção para a sua mente, para a sua cabeça. Veja, quantos cristãos não têm certeza de sua salvação, porque desconhecem a palavra de Deus, e Satanás, ele manda tiro na cabeça e deixa essa pessoa na depressão. Mas nessa manhã Jesus está dizendo: pega o bendito do capacete da salvação que está lá no teu armário. Está cheio de poeira, cristão, e você está entrando pelo cano porque você não tem o capacete da salvação na cabeça. Mas nessa manhã Satanás está perdendo, ele está chorando, ele está se estribuchando de nervoso, porque ele sabe: esse crente vai pegar o capacete da salvação, e se ele pega o capacete da salvação, ele vai entender que Efésios 2:8 diz que pela graça você é salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Coloque o capacete da salvação. Mas a última peça, e talvez a mais importante, Paulo disse: tenha também na mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, não adianta você estar equipado se você não conseguir perfurar o inimigo, meu irmão. E nessa manhã só existe um instrumento para você perfurar o inimigo: Satanás e toda a hoste do inferno. É a palavra de Deus, que Paulo ele colocou como sendo uma espada, mas uma espada não física, uma espada espiritual. E nessa manhã meta a mão nessa espada, porque você já está completo. Todos os equipamentos estão contigo e só falta a espada, porque com essa espada você corta a cabeça do dragão nessa hora. Pegue a palavra de Deus e meta a espada no dragão, meu irmão, e o dragão vai cair com a cabeça no chão como Golias caiu, e como todos cairão quando você tem armadura, porque a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, e é apta para discernir o seu coração, divide juntas e medulas e alma do espírito. Você tem armadura? Tenha a espada na mão, mas não somente isso. Você tem a espada? Faça o que diz a partir do versículo 18: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, ora, vigia e persevera na fé, e você vai ver que essa armadura te dá uma fortaleza nessa manhã. E ele diz: e por mim mesmo, Paulo, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém. Nesta manhã, vista a armadura, Deus é contigo, e saiba, você é mais do que vencedor, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será eternamente. Amém.